Sabe aquela sensação de que a vida empacou? Parece que a gente está andando em círculos e as promessas de mudança, de transformação, simplesmente não chegam. Bom, aqui a gente vai desvendar uma estrutura que busca acelerar justamente essa transformação. Tudo isso com base nos ensinamentos do Pastor Júnior. E o mais curioso é que a chave para tudo isso pode estar numa única regra. E a regra é essa: a resposta para sair da paralisia começa aqui. A fonte dessa mensagem afirma que a mudança não é um mistério, mas sim uma consequência. Para ter um resultado diferente, a ação tem que ser diferente. É simples assim. Essa ideia é a base de tudo que a gente vai ver a seguir. Então, nosso caminho vai ter 5 etapas. Primeiro, a gente vai entender por que a vida às vezes fica estagnada. Depois, vamos descobrir qual é a base da mudança e o que significa se tornar uma nova criatura. E aí vamos ver como deixar o velho para trás e, por fim, quais os resultados de abraçar o novo. E vamos começar pelo problema principal, a estagnação. É aquela sensação frustrante de estar preso num ciclo, sabe? Os dias passam, mas no fundo nada realmente muda ou avança. E de acordo com a fonte, a causa dessa paralisia raramente vem de fora. O diagnóstico aponta para dentro, para a inação. Quando as pessoas simplesmente param de fazer o que é necessário e ficam repetindo os mesmos padrões de sempre, a consequência é meio óbvia: a vida para de avançar. E isso leva a uma pergunta bem provocadora. Se o cenário do lado de fora não muda, será que o verdadeiro motivo é que a mudança por dentro ainda não aconteceu? Essa reflexão é o primeiro passo para, de fato, encontrar um novo caminho. Ok, então se o problema é a falta de mudança interna, qual é a solução? A fonte propõe um princípio fundamental, um alicerce mesmo, para qualquer transformação que se queira que dure. E o conceito-chave é esse: estar em Cristo. No contexto da mensagem, isso significa alinhar completamente os planos, os desejos, a identidade, tudo a um propósito maior. É a ideia de que a vida passa a ser guiada por um compromisso central, uma coisa só. E essa citação aqui ilustra um ponto muito importante. A mudança não é só sobre ir lá e conquistar algo novo, é sobre como manter essa conquista. A mensagem sugere que esse tal compromisso central funciona como um guardião, sabe? Dando estabilidade e protegendo o que foi alcançado. Isso nos leva à questão central da reflexão. Os planos que a gente faz para a vida são construídos em volta dos nossos próprios sonhos ou eles são construídos em torno desse compromisso maior que serve de alicerce? A resposta para essa pergunta define toda a nossa ordem de prioridades. Com essa base bem estabelecida, a gente vai para o processo prático. A fonte descreve a transformação como o ato de se tornar uma nova criatura. E esse processo acontece em 4 etapas, ou 4 verdades. A base para esse processo vem desta passagem bíblica. Ela estabelece uma sequência bem clara. A união com Cristo resulta numa nova criação. E nessa nova criação, o velho simplesmente dá lugar ao que é novo. E aqui a gente vê o processo detalhado. Primeiro, a união, que é aquele compromisso fundamental. Segundo, a nova identidade, que nasce dessa união. Terceiro, a liberação, que é a ação de fato, deixar o passado para trás. E por último, o resultado, onde tudo se torna novo. Um passo depende do outro, construindo um caminho. O ponto crucial aqui é que a identidade molda a realidade. A mudança externa só acontece de verdade depois da mudança interna. A mensagem enfatiza que a forma como uma pessoa se enxerga, seja como um fracasso ou como essa nova criação, determina diretamente o seu modo de viver. Agora, vamos focar num passo que é super prático e essencial nesse processo: a liberação ativa de comportamentos e mentalidades antigas para criar espaço para que o crescimento possa acontecer. Essa citação da fonte resume a ideia de um jeito bem direto. É impossível abraçar o novo se a gente continua celebrando o antigo. A ideia é que o apego ao passado ocupa o espaço mental e emocional que a gente precisa para construir o futuro. E aqui a gente vê esse contraste de forma bem clara. De um lado, as coisas velhas, que travam o progresso: ódio, mentiras, falta de compromisso. Do outro, as coisas novas, que podem florescer quando o velho é abandonado, como relacionamentos renovados, uma nova família, novas oportunidades. Então, chegamos na etapa final, o resultado. Depois de todo esse processo, que realidade tangível surge? Vamos explorar um pouco os frutos dessa transformação? Olha, os resultados que a fonte descreve são bem abrangentes. A
A mudança não é uma coisa isolada. Ela gera uma cascata de coisas boas, uma nova perspectiva sobre a vida, novos relacionamentos, novas oportunidades e um propósito renovado. Acaba afetando todas as áreas da vida. E para amarrar tudo isso, a fonte usa uma metáfora muito poderosa. A cena é no museu. Um visitante está andando por lá e se depara com uma obra de arte bem incomum. Essa escultura é, na verdade, um amontoado de pedras, todas em um equilíbrio muito delicado. Mas o olhar do visitante é atraído para um detalhe. Uma única pedra, de uma cor diferente, que parece ser o ponto central de toda aquela estrutura. Movido pela curiosidade, o visitante se aproxima e remove justamente aquela pedra que se destacava das outras. O resultado é imediato e total. A remoção daquela única pedra angular faz com que a obra inteira desmorone. A conexão aqui é clara. A estrutura da vida de uma pessoa pode sim ser mantida por um único princípio fundamental. E assim, essa análise toda se encerra com uma pergunta que resume a mensagem central. Qual é a pedra angular que sustenta a nossa vida? E o que aconteceria se ela, de repente, fosse removida? Fica aí a reflexão sobre o que de fato nos mantém de pé.